Okay, let's go. E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de Django. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre URLs e roteamento, né? Como é que o Django processa uma solicitação, como é que a gente configura as URLs do aplicativo Django, como é que a gente passa parâmetros por essa URL, utilizando algumas expressões regulares também dentro das URLs, e o redirecionamento e manipulação de URL inválida. Essa aula é bem curtinha, só para a gente entender essa parte aí do Django e não ficar de fora, tá? Então a gente tem um algoritmo, ele também está disponível na documentação, de como é que o Django processa toda essa solicitação, processa toda essa request, tá? Então, primeiro, o Django ele vai determinar o módulo URLconf raiz a ser usado, que é justamente onde é que ele vai procurar as URLs, né? Onde é que está esse arquivo. E essa informação está em settings.py, que é o root URLconf, tá? Se acessar lá as configurações dos settings do seu projeto, você vai conseguir acessar essa constante e verificar lá o padrão, tá bom? O Django ele vai carregar esse módulo Python e ele vai procurar pela variável URLPatterns. Então ele vai achar esse arquivo de urls.py e ele vai procurar por essa variável chamada URLPatterns. Deve ser uma sequência de instâncias de Django URLs para o path, né? Ou para o re-path, tá? E aí o Django ele vai percorrer cada padrão de URL na ordem de cima para baixo, né? E para no primeiro que corresponde à URL solicitada pelo cliente. Então, o cliente, a gente até o momento fez todas as configurações da parte do Django, né? E da parte do cliente, quando o cliente abrir o navegador e inserir a URL que ele quer acessar, o Django ele já tem esse módulo carregado na parte de configurações. Ele abre as configurações, vê quem é o URL root, né? A raiz dessa configuração de URL. Vai para esse arquivo. Chegou nesse arquivo, ele vai procurar uma URL patterns, que é uma variável. Vai achar essa variável. Agora, dentro dela, ele vai procurar as URLs para ver se tem alguma compatível com a URL que o usuário colocou, tá? De cima para baixo, na ordem. E ele vai parar justamente naquela que corresponde, né? Para poder fazer encaminhamento para view. Então, uma vez que um dos padrões de URL corresponde, o Django importa e chama a view fornecida. Então, ele vai importar aquela view que está associada a essa URL e vai chamá-la, né? Se não corresponder, ou seja, se não achar nenhuma URL que corresponda, o Django vai exibir uma tela com tratamento de erro. Essa tela é do próprio Django, tá? A gente pode configurar ela. E aí em Django, as URLs de um aplicativo, elas ficam em urls.py, que geralmente é criado dentro do diretório do aplicativo. Este arquivo contém uma lista de padrões de URL e suas correspondentes funções de visualização. Por padrão, o Django configura root URLconf como o nome do seu projeto mais URLs. Então, exemplo seria o nome do nosso projeto, .urls. A gente está identificando qual é o caminho daquele arquivo, né? Que tem as configurações ou as informações das URLs cadastradas. Então, vai ser nesse arquivo que a nossa URL vai ser procurada. E aí nele, na urls.py, a gente vai ter as views, né? E a gente vai adicionar essa URL que a gente quer configurar como nova na lista URL patterns, tá? Passando como item uma função path. Então a função path vai ter como parâmetro a nossa URL, tá? O nosso caminho da nossa URL, que vai ter o endereço, a função view e alguns parâmetros que são opcionais, como o nome, por exemplo, para a gente poder dar um identificador para aquela view, tá? Desculpe, para aquela URL. Se a gente estiver usando o Class Based Views, né, o CBV, a gente viu na aula de views, né, a diferença entre views baseadas em funções e views baseadas em classe. Se estiver usando uma view baseada em classe, no segundo parâmetro de path, que é o parâmetro para a gente poder passar a nossa view, a gente não vai passar apenas o nome dessa classe, como a gente faria com funções, né? Deixa eu ver se já tem aqui. Com funções, a gente passa apenas o nome da função, né? Então, taskList é uma função, a gente passa taskList como parâmetro. No caso de classes, a gente passa o nome da classe, tá? .asView.
esse métodozinho aqui. Beleza? Então, a classe como uma view, como uma visualização. Onde classe é o nome de sua classe. Se for incluir outro arquivo URLs na sua raiz, importe a função include do Django URLs e adicione a URL ao URL patterns. Por exemplo, path blog include blog.urls. O que é isso aqui, né? É o seguinte, a gente tem o arquivo URL padrão do nosso projeto. Nela eu poderia colocar diversas URLs, tá? Não tem problema nenhum. Mas chega em um instante que fica fora do padrão, né? Porque a gente tem um monte de URL misturada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tá tudo inserido ali no mesmo contexto. Então isso aqui possibilita a gente mudar o contexto das nossas URLs. Então, para cada aplicação, a gente também pode criar um arquivo URL para cada uma, tá? Então, por exemplo, você vai criar uma aplicação eventos, em que você vai tratar, né, de opções do seu projeto relacionadas a eventos. Seja os eventos, seja os relatos cadastrados e outras informações importantes relacionadas a evento. Se você tiver uma sequência de URLs específicas para evento, o que você poderia fazer? Você poderia, na URL padrão lá do seu projeto, em projeto.urls, né, você pode criar uma associação de uma URL a um arquivo. Então você vai colocar o path normalmente, como você colocaria uma outra URL. E na parte de colocar a view, ao invés de você colocar simplesmente o nome da view, você vai colocar o include e o nome do seu aplicativo, nesse caso é o blog.urls. E lá no seu aplicativo você precisa criar um arquivo, porque não vem como padrão, né? Um arquivo chamado também urls.py. Então lá em blog você vai criar um arquivo chamado urls.py e aqui no arquivo do projeto você vai simplesmente fazer o include. O que é que isso associa, né? Eu posso, quando o usuário for colocar a URL no navegador para acessar e ele colocar blog, ele, por padrão, como a gente já definiu bem no algoritmo, ele vai procurar em URL patterns a primeira associação de blog, tá? Ele achou, vamos supor que ele achou. Quando ele achar, ele vai passar agora para um próximo arquivo do tipo urls.py também. E nesse arquivo ele vai procurar agora outros parâmetros dessa função, outros diretórios, outros arquivos relacionados a esse caminho da URL que você está pesquisando. Por exemplo, vamos supor que tem blog, barra, e tem agora post 1. Tá? Então tem barra post, barra 1. Então ele vai lá no arquivo de blog, então vai lá na aplicação blog. Lá na aplicação blog vai ter um arquivo chamado urls.py também. E aí lá nesse arquivo urls.py ele vai ter uma nova URL configurada, uma nova URL patterns lá. O arquivo vai estar igualzinho ao do projeto. E lá dentro vai ter uma outra URL que pode ser vazia. Tá? O endereço pode ser vazio, pode ser o nome post. E aí dentro de post eu vou passar aí sim a minha view relacionada a esse post. Tá? Então você consegue também segmentar essas URLs. Então aqui a gente tem o path, né, para todos os casos. Eu tenho um admin, que já é padrão. Eu tenho para nenhum, então se eu não colocar nenhum endereço, completar nenhum endereço, eu colocar só o localhost 2.8000, por exemplo, ele já vai entrar nessa view aqui chamada task list. Tá? E nesses outros dois casos eu preciso escrever um teste ou um teste 2 para eles acessarem as funções teste ou teste 2. E para passar parâmetros, né, para um URL? Para passar parâmetros para um URL, a gente pode usar partes da nossa URL que vão variar. Então esse book ID aqui, por exemplo, vai variar. E elas vão ser capturadas na hora de definir essa URL aqui. Tá? E a gente configura essa entrada entre esse sinal aqui, né, de menor que e maior que. Aí a gente informa qual é o tipo de dado, nesse caso int, 2 pontos e o nome do argumento. Então perceba, path, normal, já tinha visto, books também já tinha visto, né, o nome da minha URL, mas agora eu passo barra e coloco esse comandinho. Isso significa que qualquer inteiro que o usuário colocar depois de books barra e botar esse
inteiro, ele vai tá pegando, fazendo um catch desse inteiro e levando para a minha função. Então, minha função agora vai saber que inteiro é esse que o usuário está pesquisando e eu posso, por exemplo, procurar no meu banco de dados, se for um identificador, e aí retornar esse dado exclusivo para o usuário, tá bom? E aqui o resto a gente já viu, né? Passando uma função e o nome dessa URL. E aí do lado da view, a gente estava acostumado a receber o request, agora a gente também está recebendo o bulk ID, que são informações que a gente recebe através da URL. A gente recebe tanto a solicitação do usuário, a requisição, quanto também agora esse identificador, esse bulk ID. E aí com esse bulk ID eu posso fazer uma procura dentro do meu banco de dados. Então ele vai procurar um objeto dentro de book, né? Se não encontrar, ele vai retornar a página 404 e passando como parâmetro, como primary key, justamente esse book ID. Tá? Então, se ele achar, ele vai retornar para o usuário através dessa página HTML. Se ele não encontrar, ele vai retornar um erro para o usuário. E utilizando expressões regulares, né? As expressões regulares elas vão funcionar aqui para a gente poder criar URLs um pouco mais dinâmicas. E aí a gente vai conseguir capturar partes específicas de uma URL e utilizar também como parâmetro, que foi o que a gente acabou de fazer também, só que de uma maneira mais dinâmica. Vamos ver aqui, né? Então, nesse caso, perceba que para expressões regulares, agora eu uso o repath, né? Que são o regular para path, tá bom? Então tem um path que é o padrão, onde a gente passa apenas o... como é que fala? O meu caminho, né? Eu poderia passar também um identificador único. Ou para caso de expressões regulares, eu uso essa outra função, tá? Para poder capturar. O que é que eu vou capturar aqui? Esse slug, tá bom? E aí vamos entender, né? Essa expressão regular. Então ela vai capturar qualquer sequência de caracteres alfanuméricos e hífens após blog, então depois de blog aqui, né? Até essa outra barrinha. E vai atribuir a um parâmetro chamado slug. Então, essa expressão regular aqui, ela configura a capturação de caracteres alfanuméricos, né? Esse parâmetro pode ser passado para a visualização associada para poder recuperar e exibir o post do blog correspondente. Então, poderia passar, por exemplo, o nome completo de uma publicação já feita, né? E aí a minha view receberia essa informação, trataria também, pesquisando no banco de dados e retornaria através de uma página HTML para o usuário. A gente pode ver mais sobre expressões regulares aí, URLs também, caso vocês tenham interesse, nesses dois links aqui, tá? Estão anexados já no nosso PDF aqui. E para poder fazer o redirecionamento e manipulação de URL inválida. Então, o redirecionamento de URLs é comumente usado quando a gente precisa redirecionar o usuário de uma URL para outra, seja por motivos de reestruturação do site, por motivos de URLs antigas que foram substituídas por novas, ou para redirecionar URLs de erro de páginas adequadas. Por exemplo, quando você vai no Google e pesquisa o Google, lá o google.com, ele abre normalmente a página do Google. Se você escreve Google com um O só, Google.com, ele também abre a página do Google. Então o Google adquiriu de vários domínios aí, e quando um usuário entra em um domínio que não é o correto do Google, ele faz um redirecionamento para a página do Google, tá? E é isso que ele faz aqui também. Só não através de domínios, né, mas através de URLs. Então você envia uma URL, e aí ele pode redirecionar essa URL que você enviou para qualquer outra. Por exemplo, vamos supor que um usuário não autenticado está tentando acessar uma URL referente a um usuário autenticado. Então você poderia tanto retornar uma página dizendo que o usuário não está autenticado, quanto você poderia fazer uma verificação para ver se ele está autenticado através da nossa requisição. E se ele não tiver autenticado, a gente vai ver sobre a autenticação um pouquinho mais lá para frente, você pode simplesmente redirecionar ele para uma página inicial ou para uma página de login para ele poder se autenticar, tá? E aí o Django ele oferece essa função chamada redirect para poder realizar redirecionamento de URL de forma simples e direta. A gente já viu esse redirect também, né? Nos exemplos de templates de view lá. Então, como é que funciona? A gente vai ter uma view recebendo a request normal e a gente vai fazer o seguinte, se tiver alguma condição aqui específica, né, ele vai redirecionar para uma nova página. Tá bom?
E a gente importa o redirect de shortcuts. E aí, quando um usuário ele tenta acessar uma URL que não corresponde a nenhum padrão definido nas nossas configurações, o Django ele vai retornar uma resposta de erro padrão. Mas a gente também pode personalizar essa resposta. Tá? Então, a maneira da gente lidar com isso é configurar uma página da gente para uma página não encontrada, uma página 404, mas associada com o nosso site, com o nosso API. Tá? De maneira personalizada, e não aquela página padrão do Django, por exemplo. E aí essa página pode ter alguma informação útil, ou sugerir outras páginas para o usuário, tá bom? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente vai importar o HTTP Response Not Found, tá? E na view, a gente vai ter o Page Not Found View, então vai ser uma view aqui só para Page Not Found, vai receber um request e um exception. E a gente vai retornar para o usuário apenas o HTTP Response Not Found e um HTML dentro com conteúdo, né? Esse HTTP Response Not Found, ele já retorna também um status 404, tá? Então ele retorna um código em 404 para identificar para o navegador que não foi possível validar porque não foi encontrado aquele endereço dentro do nosso servidor. E ele também passa um conteúdo dentro dele, tá? E do lado dos URLs, né? A gente vai ter tudo lá certinho na URL Patterns, todos que funcionam. E abaixo de URL Patterns, a gente vai criar uma constante chamada Handler 404, tá? E aí dentro dela você vai referenciar essa view, que é a Page Not Found View. Então você vai importar a view, né, lá de meu app, onde tem essa view, e passar ela aqui como um valor para Handler 404, tá? Então, quando o URL Patterns não achar, ele vai pegar essa Handler 404, vai encontrar essa view e vai exibir o que tem nessa view, tá? Ou vai retornar melhor, né? Dizendo o que tem nessa view. Beleza? A aula de hoje foi só isso. Foi uma aula bem tranquila, bem simples. De novo, essas aulas são teóricas para vocês fazerem as práticas e a gente poder avaliar e corrigir essas práticas nos nossos encontros práticos, tá? Então, estou tentando trazer menos exemplos práticos de eu estar realmente codando para vocês fazerem esse papel e a gente poder corrigir juntos, tá bom? Então, testem aí as questões das URLs, configurem as URLs de vocês, mexam aí, acessem as URLs regulares, brinquem bastante para a gente poder analisar aí nas próximas aulas e verificar onde que a gente pode melhorar, quais são os possíveis erros que estão aparecendo, beleza? E é isso, gente. Valeu. Até a próxima aula.